Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Estudos da Doutrina Espírita, aqui no blog pessoal do Facebook e também no YouTube. Curso online gratuito para você. Estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. E hoje vamos estudar o item Idiotismo e Loucura. Acompanhe comigo. É a questão 371. Allan Kardec pergunta: tem algum fundamento pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Aqui cabe um esclarecimento com relação a essa palavra cretino. Ela não está dentro da perspectiva vulgar, popular, que é pejorativa. A palavra cretino, no dicionário, significa alguém com perturbação patológica. Então, não é nenhum desmerecimento, nenhuma forma de desvalorizar a pessoa. Inclusive, Kardec está querendo saber se essa situação física refere-se a uma situação de natureza inferior. E os Espíritos respondem: nenhuma. Nenhum fundamento com relação a essa ideia. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supões, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Então aqui estamos diante de um fato revelador, muito interessante, que cabe-nos a reconsideração com relação aos nossos julgamentos precipitados. Não é porque o espírito está num gênero de provas de expiação limitado que ele apresenta essa ou aquela conquista, esse ou aquele defeito, ou os não possuem. O espírito pode ser muito mais inteligente do que todos nós, pode ter muito mais conquistas, valorosas, habilidades, mas ainda precisa restabelecer-se moralmente. Então vem com a expiação para estar limitado num corpo físico, cujo espírito não terá expressão. Mas o corpo não é o espírito. E o espírito pode estar lá, adormecido nas suas potencialidades, e não significa ser menor do que ninguém. É um espírito humano. É um ser espiritual, igual a todos nós. 372. Que objetivo visa a providência criando seres desgraçados, como os cretinos e os idiotas? Então, se os espíritos podem ser mais inteligentes, com habilidades, e estão adormecidos nas suas potencialidades, sem se expressar, qual o objetivo disso da providência divina? Onde está a justiça divina para nos explicar essa discrepância? E os espíritos respondem: os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Então, os espíritos aqui responderam a meio termo, afirmando o porquê deles estarem nessa situação, mas não explicaram a causa. Vamos ver 372A. Não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Então, veja a colocação de Kardec. Se os órgãos não influenciam na qualidade, como é que eles estão desenvolvidos com má formação ou apresentam uma perturbação patológica? Qual é o fim disso? E os espíritos respondem: nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Têm-na muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não são eles a origem destas. Olha como está claro aqui: a origem da patologia não é o corpo físico. A matriz, a origem, a fonte do problema é a moral, é o desvario moral exercido pelo espírito. Daí a necessidade da expiação. Aqui está a diferença. Um músico excelente com um instrumento defeituoso não dará a ouvir boa música, porque não fará que deixe de ser bom músico. Então, uma oferta de entendimento didático para nós avaliarmos que o espírito tem a potencialidade, mas o instrumento não está apto a expressá-la, por um motivo
de necessidade de retificação perante a justiça divina. Por ter cometido excessos, pela sua rebeldia, pela constância afastando-se das leis de Deus, vem na encarnação compulsória, tendo que expiar, tendo que observar, para reconsiderar valores. E Kardec vem dar sua contribuição. Importa se distinga o estado normal do estado patológico. O primeiro, que é o estado normal, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe opõe. Há, porém, casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas ficam obstadas ou desnaturadas, como nos do idiotismo e da loucura. São casos patológicos, e não gozando desse estado a alma de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade de seus atos. Então, há muitos casos em que as leis humanas se aproximam da divina. Nós estamos ensaiando esses recursos. O homem já percebeu que não pode dar responsabilidade diante de certas perturbações patológicas, como é o caso do idiotismo e da loucura. Questão 373. Qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? Então, o espírito está limitado numa expiação. Como é que ele vai progredir? É uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Então, aqui cabe, pela experiência mediúnica, nós acrescentarmos a nossa singela contribuição de que o objetivo da expiação é do espírito observar consequências, estar limitado à sua expressão, para aprender e reconsiderar, porque não pode mais exercer a continuidade de um exercício de livre-arbítrio que lhe foi tolhido, por conta de ter excedido por muito tempo e insistido com a rebeldia dessa postura. Então vem esse processo de expiação para que haja retificação perispiritual. Então o espírito precisa recompor a sua saúde, isentando-se da possibilidade de agir da mesma forma. E aí, não agindo daquela forma contínua do hábito que ele adquiriu, ele deixa de ter o hábito, ou o hábito amortiza-se de tal forma que ele perde a sequência daquelas ações e começa a enxergar a possibilidade de reconsiderar. Esse é o objetivo da expiação. Ficar sem fazer o mal que está acostumado, para reconsiderar os valores do bem. Subpergunta A. Pode assim o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedente existência? Certo. O gênio se torna por vezes um flagelo, quando dele abusa o homem. Então, mais uma vez, está confirmado aqui, o desenvolvimento exclusivamente intelectual não gera evolução para o espírito. Só gera cultura e habilidade. A evolução, a luz espiritual, a saúde integral do espírito começa com a evolução moral. A intelectual é a consequência. Se o espírito desenvolver só intelectual, ele pode usar uma diretriz equivocada e tornar-se um flagelo. E vem a contribuição de Kardec. A superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual. E os grandes gênios podem ter muito que expiar. Daí, frequentemente, lhes resulta uma existência inferior a que tiveram uma causa de sofrimentos. Os embaraços que o espírito encontra para suas manifestações se lhe assemelham às algemas que tolhem os movimentos a um homem vigoroso. Pode dizer-se que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo o é das pernas e os olhos o cego. Então, a contribuição de Kardec para mostrar, confirmando que o desenvolvimento intelectual exclusivamente não vai acompanhar obrigatoriamente a evolução moral. 374. Na condição de espírito livre, tem o idiota consciência de seu estado mental? Então, o espírito está lá vinculado ao corpo físico e sofre de uma patologia, uma limitação física.
Ele, ao se libertar do corpo, num momento de sono, por exemplo, ele vai ter liberdade de consciência? Quando frequentemente tem. Compreende que as cadeias que lhe obstam ao voo são prova e expiação. Esse é um outro aspecto para ser considerado, que é o objetivo do sono físico. É um momento em que o espírito vai se sentir livre e o corpo deixa de ser a limitação e o constrangimento. E assim vamos avaliando a vida. 375. Qual, na loucura, a situação do espírito? E os espíritos respondem: o espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só o fazer com auxílio de órgãos especiais. Altere-se uma parte ou conjunto de tais órgãos e eis que se lhe interrompem, do que destes dependam a ação ou as impressões. Se perde os olhos, fica cego. Se o ouvido, torna-se surdo, etc. Imagina agora que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência o atacado ou modificado, parcial ou inteiramente, e fácil será compreender que só tendo o espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo, no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos de ter. Então, nessa situação de emancipação que o espírito tem do corpo, ele se dá conta de todo o seu potencial, que a limitação resume-se ao corpo físico, no caso dos órgãos estarem apresentando patologia. Porque também existem os casos de alteração perispiritual, que são outras questões mais tarde nós vamos abordar. E a subpergunta A: então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Exatamente. Mas convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele, dentro de certos limites, e que pode acontecer impressionar seu espírito temporariamente com a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Então, aqui os espíritos já estão respondendo a Kardec que existe uma ação recíproca e que temporariamente o perispírito também pode sofrer essas alterações e receber essas impressões e manter essa condição ao desencarnar. Pode mesmo suceder que, com a continuação, durando longo tempo a loucura, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência, de que ele não se libertará, senão depois de se haver libertado de toda impressão material. Então, os espíritos estão aqui confirmando a influência que a matéria tem sobre o espírito e que pode desconfigurar sua estrutura natural perispiritual. Questão 376. Por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? Então, uma das causas do suicídio é a loucura. Por que isso acontece? O espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente, de onde procurar na morte um meio de quebrar seus grilhões. Então, é uma prova em que o espírito vai falir em função da necessidade de retificação da expiação que deveria passar. 377. Depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades? E os espíritos respondem: pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria, como o homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que o lançara o sono. Então, comparando mais ou menos o que se sente ao retornar, ao acordarmos do sono, assim também o espírito, ao desencarnar, pode passar por um tempo de perturbação, esse constrangimento físico e limitação que sofreu por expiação. 378. De que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Então, o espírito já desencarnou, o cérebro tinha uma perturbação fisiológica. Como é que isso vai influenciar no espírito? Como uma recordação, respondem os espíritos. Um peso oprime o espírito. E como ele não teve a compreensão de tudo que se passou durante a sua loucura, sempre se faz mister
um certo tempo, a fim de se pôr ao corrente de tudo. Por isso é que quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais durará a incerteza, constrangimento, depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente, por certo tempo, da impressão dos laços que aquele prendia. Então, o corpo físico não vai determinar indefinidamente a situação do espírito. É como se fosse um escoamento de valores energéticos acumulados que passam para o corpo, do espírito para o corpo. E o espírito, quando desencarna, se vê livre, portanto liberto daquela expiação. Pode passar por um tempo essa perturbação, mas vai retornar ao seu estado de normalidade. Então, eis aí a justiça divina, trazida pela espiritualidade, falando de espírito de verdade, mostrando que tudo que nós realizamos tem consequências e todas essas limitações físicas, todas as condições de gênero de provas e expiações são recursos educativos para todos nós que precisamos nos restabelecer perante o amor de Deus, as leis de Deus escritas na nossa consciência. Então, que a doutrina espírita continue a ser esse bálsamo consolador, mostrando que Deus é um ser justo, bom, amoroso, e o Pai de todos nós, que quer o nosso bem. Que possamos usar de forma adequada e coerente as nossas potencialidades, para adquirirmos a saúde do espírito hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa.